Bom, pessoal, vamos dar início então. Alberto, você faz oração conosco? Oi, eu não entendo, não escutei, irmão. Você faz oração conosco? A gente vai dar início. Sim, faço sim. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito. Estamos aqui diante de ti, agradecidos pelo teu amor, tua misericórdia e teu cuidado por cada um de nós. Iremos agora participar de um estudo, que o Senhor possa permitir que o teu Santo Espírito conduza esse estudo para que possamos entender tudo que o irmão Edilson vem a falar a cada um de nós. Que ele não fale por ele mesmo, fala também, estude pelo teu Santo Espírito, para que possamos entender cada vez mais a sua palavra, colocar em prática em nossas vidas, e assim podemos receber o poder do teu Santo Espírito, para que possamos cumprir a missão. Te pedimos isso, não que haja merecimento em nós, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, inicialmente eu vou dar apenas uma revisada com vocês sobre o estudo passado. O estudo que nós fizemos, se não me engano, foi dia 7 de fevereiro, então já faz um bom tempo, né, que nós não nos encontramos, e eu queria dar uma repassada. E, inicialmente, eu falei para vocês sobre a questão da grandeza de Deus em relação ao universo. Então, eu abordei para vocês o seguinte, que o nosso universo ele é constituído de dois grandes pilares, o espaço e o tempo, e que os cientistas têm cavado a fundo em busca de compreender se o espaço e o tempo vieram a existir por si mesmos ou se houve uma força, um criador que pudesse ter dado origem à nossa existência, tá? E eu apresentei para vocês que o espaço não poderia ter dado início ao tempo, como também o tempo não poderia dar início ao espaço, por uma questão de um depender do outro. Ou seja, se o espaço tentasse dar origem ao tempo, ele não teria condições de matéria ou de energia em sua estrutura, porque ele seria meramente um vazio. E nesse caso, ele não poderia dar origem à dinâmica, à cinética para a formação do tempo. E o tempo também não poderia dar origem ao espaço, porque o tempo, para ter dinâmica ou cinética em si mesmo, a fim de que possa metrificar a sua estrutura, ele necessitaria de um espaço, ele necessitaria de uma condição local para que pudesse se movimentar e, por meio disso, estabelecer o tempo. Por isso que os cientistas, mais recentemente, têm compreendido que o tempo e o espaço foram criados por alguma força, algum poder desconhecido. Alguns cientistas acreditam que tenha sido por causa do Big Bang, mas o Big Bang, mesmo na sua origem, já é uma formação de espaço-tempo já pré-determinado. Ou seja, a explosão do Big Bang, para ter havido uma explosão, ele já teria que ter um espaço pré-existente. Isso quer dizer que ele já estaria vinculado ao espaço-tempo. Então, a origem do universo tem sido discutida por muitos e muitos cientistas até hoje, a fim de compreenderem se realmente há a existência de Deus ou não. Porém, alguns cientistas atuais já têm observado que Deus é o criador de todas as coisas. E nós vimos que Deus, de acordo com Salmos 138, versículo 6, nós vimos que Deus é excelso. O fato de ele ser excelso, o fato de ele ser sublime, é um indicativo direto de que ele estaria acima tanto do espaço-tempo, como acima mesmo até do infinito. E estando ele acima do infinito, indicaria ser ele excelso. O excelso seria o termo mais próximo do que nós podemos compreender acerca dos atributos de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas. E isso é fantástico, porque nos faz compreender que a Bíblia, mesmo em sua estrutura histórica, nos apresenta um ser sobrenatural que está muito acima, não só de nossa cultura, de nossa vivência, como dos historiadores ou homens do passado, mas está também acima de nossa própria existência, de nossa estrutura natural ou estrutura conhecida. Então Deus passa a ser sublime nas Escrituras, passa a ser um ser misterioso, singular para a nossa compreensão. E por isso que nós precisamos realmente da direção do Espírito de Deus
a fim de compreendermos amplamente quem realmente seja Deus. Nós vimos também em Salmos 90, versículo 2, que Deus está acima não só do espaço-tempo, mas que ele é de eternidade a eternidade, mostrando que nem mesmo a eternidade pode conter Deus. Então a eternidade foi criada por Deus. A eternidade que nós compreendemos como existência geral foi mesmo criada por Deus, também como espaço-tempo. E neste caso, Deus passa a ser extremamente misterioso. E é aí que passa a ser o motivo de nós buscarmos. Aqui, por exemplo, em Provérbios, existe um texto aqui em Provérbios, no capítulo 25. Eu quero que vocês acompanhem também na Escritura Sagrada. O livro de Provérbios está em Antigo Testamento, tá? Encontra-se no Antigo Testamento. E olha só que coisa impressionante, essa inspiração de Provérbios, escrito por Salomão. No versículo 2 de Provérbios 25, ele diz o seguinte: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então, é realmente um privilégio para nós buscarmos cavar as Escrituras a fundo, em busca de compreender Deus. E essa busca não é errada, muito pelo contrário. Essa busca nos trará força espiritual, nos trará transformação de caráter, nos trará amor ao coração e nos dará vitalidade para prosseguirmos com saúde e resistir às dificuldades que temos enfrentado em nossa vida. E nos fará entender quão grande é esse amor que Deus tem para conosco. É extremamente abrangente. É tanto que o Salomão considera uma honra para os reis descobrir os mistérios de Deus. E isso no passado ele escreveu. Imagine então que privilégio nós não temos. Nós não somos reis, mas nós temos o privilégio de um rei, de buscarmos entender os mistérios do Rei dos Reis, que é o Senhor da Glória. E isso é simplesmente extraordinário, tá? Podemos também observar que durante o estudo passado nós afirmamos que Deus estava acima também do infinito. Nós precisamos de uma comprovação bíblica para isso. Então eu gostaria que vocês abrissem aqui em Isaías, no capítulo 9, tá? Versículo 6, que é nos dito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aqui trata-se da profecia acerca do Filho de Deus que viria a este mundo para salvar a humanidade. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nome do Filho de Deus seria considerado como Pai da Eternidade. E isso já é uma prova contundente de que se Deus é o Pai da eternidade, Jesus Cristo como seu Filho é o Pai da eternidade, isto quer dizer que ele criou o infinito. Ele criou aquilo que é eterno. E isso é maravilhoso, porque nos mostra que Deus está acima da eternidade, como também ele está acima do infinito. Um outro texto interessante. Eu quero mostrar um texto aqui para vocês em Abacuque, que nos dá uma noção do que seria a presciência de Deus antes de nós existirmos, antes de anjos celestiais existirem, antes de qualquer coisa criada vir a existir. Esse texto ele pode ser o único texto mais objetivo de nós termos uma noção de como era Deus ou de o que existia antes mesmo de qualquer coisa ter sido criada. Essa situação é o que nós chamamos de presciência. A palavra presciência significa antes de existir a ciência, literalmente falando. Em outras palavras, o sentido seria antes da existência existir. E isso parece até uma redundância de troca de palavras, mas é a melhor maneira de nós compreendermos do que significa a existência de Deus
antes de qualquer coisa ter sido criada. Nós podemos ver isso aqui no livro de Abacuque. O livro de Abacuque, se ficar um pouquinho difícil para vocês, tá? Ele se encontra no Antigo Testamento. É um livro que vem depois de Naum, depois de Miqueias, tá? Antes de Sofonias. Ele é um livro pequeno, ele faz parte dos profetas, chamados profetas pequenos, né? Por causa do tamanho do escrito do livro, que foi escrito por eles, sob inspiração. Não, estou estudando. No capítulo 3 de Abacuque, versículo 3 é dito assim: Deus veio de Temã. Capítulo 3, versículo 3 de Abacuque. Deus veio de Temã, e de Parã o santo, e do monte de Parã o santo. A sua glória, agora presta bem atenção nisso aqui. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Deus vem de Atemã. Aqui, exatamente essa frase, essa expressão, quando é dito a sua glória cobriu os céus, significa exatamente o que seria a presciência de Deus antes de qualquer coisa vir a existir. Raio brilha na sua mão. Isso é só para nós termos uma ideia do que seria realmente a presciência de Deus nesse sentido. E a pestilência segue a seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. É que está havendo muito som, aí eu preciso... Onde que desliga, você sabe? Ele, eterno, se abala. E os caminhos de Deus são eternos. Avisa para ele. Gente, eu vou pedir para o anfitrião mutar, tá, o áudio de vocês, para que a gente possa continuar. Porque senão fica interferindo, tudo bem? Isso, vou ficar só o seu, né? Pessoal, eu acho que o Levi não está vendo. Desliguem os seus microfones, porque está dando muita interferência. Cada um desliga o seu microfone. Está havendo muita interferência, então desligue seus microfones, ok? Bom, aqui em Abacuque 3, versículo 3, a gente percebe que O Edilson caiu o sinal dele e já está voltando. deu certo. Acho que agora eu voltei. Bom, a minha conexão não ficou boa, caiu a linha. Então vamos continuar aqui. Voltando novamente ao texto de Abacuque 3:3. Na visão do profeta, quando ele viu aqui que a glória de Deus cobriu os céus, procure imaginar o seguinte: se os céus, na palavra hebraica, que significa Ushamai, significa universos no plural, como que universos ou espaços infinitos poderiam ser cobertos por algo ou por alguma coisa? Então, imaginarmos isso é absolutamente impossível, tá? Só que na visão do profeta aqui, ele viu que a glória de Deus cobriu universos. Isso significa que nos daria aí uma noção do que seria a presciência de Deus antes da existência de tudo, tá? Antes de qualquer coisa existir. E isso já nos mostra que a sua glória era absolutamente inacessível e a sua glória não permitia nenhum tipo de espaço para o abrigo ou localidade da existência de seres criados. Era necessário que Deus, pelo seu poder, ele pudesse criar sob a mediação da segunda pessoa
da divindade, que seria Cristo. E somente a partir daí é que ele pôde criar todas as coisas. Mas fora isso, sem essa mediação, não seria possível existir nada criado, porque a sua glória cobriria tudo. Então, era impossível nós virmos a existir, tá? Por isso que nós temos que ter uma noção clara da presciência de Deus e entender a sua grandeza, que é misteriosa e maravilhosa. Um outro ponto também que eu queria mostrar para vocês é que não é muito compreendido, mas eu quero falar para vocês que foi Deus quem criou a vida. E eu comentei com vocês no estudo anterior que Deus ele comunicou, não comunicou a vida para nós, mas ele criou a vida em nós. E o interessante é que quando se tratou acerca da vida, descobriu-se que a glória de Deus é tão maravilhosa e tão perfeita que passou a ser melhor do que a nossa própria vida, a nossa própria existência. Não por sermos pecadores, mas pelo fato de que a glória de Deus é superior. Então, por exemplo, se nós pegássemos aqui no livro de Salmos, no capítulo 63, que o salmista Davi, ele fala acerca de Deus, de sua presença. E ele detalha algo muito interessante. No versículo 3, ele diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Então, em Deus, o que é mais maravilhoso não é propriamente a vida que há nele, mas a própria glória que há nele, a perfeição que há nele. Isso quer dizer que a sua glória e sua grandeza são muito superiores do que a própria vida. E olha que o que há de melhor valor que nós temos em nós mesmos é a vida. Não existe nada de maior valor do que a vida que existe em nós. E, no entanto, o salmista coloca que a benignidade de Deus é muito melhor do que a vida. Ou seja, o próprio salmista reconhece que a benignidade de Deus, que é o seu amor, a sua glória, são muito superiores à própria vida nossa, ou mesmo a de anjos celestiais, ou de qualquer coisa perfeita ou imperfeita, não importa. E isso é maravilhoso. E é isso que Deus deseja nos dar, mais do que a própria vida eterna, quando estivermos no céu. Ele deseja nos dar a sua benignidade, a sua glória. Ele deseja colocar em nossas vidas, em nosso ser, essa grandiosidade, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. E isso vai ser durável por toda a eternidade. Eu quero que vocês reflitam, meditem nisso, para vocês perceberem o quão grandioso é nosso Deus. E isso em lugar nenhum, em nenhuma fonte de livro ou de conhecimento, a gente pode ter essa ideia que estamos tendo agora. Ela só foi encontrada na Bíblia. Tá? E é por isso que isso a demonstra, de que de fato era um livro inspirado. Não é um livro comum, porque ela descreve coisas que estão acima do nosso entendimento, de nossa cultura pessoal, tá? E o fato de estar acima de nossa cultura, de nossa forma de pensar, isso demonstra que ela foi realmente inspirada por um ser maior do que nós mesmos. Revela e fala de mistérios que nós nunca ouvimos falar. Nem as religiões comentam sobre isso. Tá? Então, realmente, a glória de Deus é muito maior do que a nossa própria vida. Porque nós sabemos que Deus vive, né? Mas a vida que há em Deus é muito superior à nossa vida. É muito superior. Então, é exatamente nisso que nós precisamos meditar e imaginar que na eternidade com Ele, nós teremos essas características, esses traçados similares à glória de Deus. E Ele nos prometeu isso pela Bíblia Sagrada. Tá? Uma coisa também que é fantástico em Deus é que a Bíblia diz que Ele criou o impossível. Então, por exemplo, aqui em Jeremias, no capítulo 32, o profeta ele fala que Deus criou todas as coisas, né? E quando ele diz isso, ele abre um detalhe muito profundo.
Aqui no capítulo 32, no versículo 17 de Jeremias, o profeta Jeremias, ele nos fala o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. É inimaginável este poder que deu origem ao espaço e o tempo. É inimaginável compreendermos que Deus esteja acima do tempo e do espaço. De um espaço infinito e de um tempo que nós somos vinculados. A nossa natureza é completamente vinculada ao tempo. Nós temos um começo, nós temos um meio e nós temos um fim. Imaginar um ser incriado, que nunca foi criado, e isso já foge totalmente da nossa concepção. Mas não só de nossa concepção, foge da nossa própria natureza. A nossa natureza não consegue assimilar alguém que nunca tenha sido criado. E aqui o profeta enfatiza isso. Ele diz que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido, e nada há que te seja demasiado difícil. Então, a dificuldade, ela foi criada por Deus. O difícil, o ardoroso, o complexo, foram criados por Deus. E se essas coisas foram criadas por Deus, isto quer dizer que para ele não existe nada que lhe seja difícil. No versículo 26 e 27, do mesmo capítulo de Jeremias 32, também o profeta enfatiza, mais ainda. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Essa é uma pergunta que ele faz para você hoje. Se você agora consegue compreender, pelo menos ter uma noção de quem seja Deus, desde quando nós começamos este estudo, e você perceber do que ele seja capaz, você começa a compreender que você pode confiar plenamente nele, em qualquer dificuldade e para qualquer situação. Um exemplo dessa impossibilidade. Um exemplo seria, por exemplo, você precisa resolver um problema, e este problema vai ocorrer amanhã. Só que não teve tempo de orar para Deus, pedir a Ele para que Ele resolvesse esse problema para o dia de amanhã. Ou mesmo você esquece. Aí chega o dia de amanhã e o problema vem e você precisa resolver e não sabe o que fazer e de repente acontece alguma coisa que solucionou. Ou então que foi adiado para uma outra ocasião. Alguma coisa aconteceu. Ou então que não deu certo. Você foi muito prejudicado e não deu certo. Aí alguém pode dizer assim: bom, eu não orei a Deus, eu me prejudiquei, então não há mais o que falar com Deus sobre isso. Porque o caso está encerrado, então eu não vou mais conversar com Deus acerca disso. Não há mais o que fazer. Não pense você que isso seja verdade. Por que não? Porque no futuro, no dia seguinte, além desse dia de problema que você teve, no outro dia, você pode muito bem conversar com Deus para que Ele resolva esse problema ainda, mesmo que esse problema já tenha acontecido. Porque Deus ele pode resolver de alguma forma. Mas como Ele pode resolver? Deus pode voltar no passado. Deus pode voltar no passado, Deus pode ir ao futuro, Deus pode estar no presente, tudo isso ao mesmo tempo, sem interferir na liberdade de escolha, nas leis de causa e efeito que possam acontecer, nos resultados que possam ocorrer, ou nas decisões que serão tomadas por livre iniciativa das pessoas. Deus não irá interferir. Ele realizará o seu propósito e Ele irá te abençoar e te ajudar. Mesmo que você ache isso impossível, tá? Mas as Escrituras são claras. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Ele pergunta. Não existe nada que seja impossível para Deus. Porque a impossibilidade, a dificuldade, o complexo, o absurdo, estas coisas foram criadas por Deus. Estes cenários, estas circunstâncias ou instâncias da vida foram criadas ou criados por Deus. Deus sabe o que faz. Então nós temos que entender que Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é gigantesco, Ele é supremo. E nós não podemos deixar de acreditar nisso. O fato é que nós não estamos acostumados a termos essa luz. Nós achávamos que Deus tinha seus limites, dependia-se muito de certas decisões,
dependia-se muito de chegar a um determinado tempo, ou dependia-se muito de que chegássemos a um cenário, a um estado de coisas para Deus operar. Nem sempre é assim. Deus pode resolver problemas muito antes de eles ocorrerem. Nós temos que compreender isso. As dificuldades que vão vir ainda, Deus já tem as soluções certas. Mas Ele muitas vezes não precisa esperar esse tempo chegar. Por isso que muitas vezes nós somos abençoados antes mesmo de uma solução ter sido apresentada, diante de uma dificuldade que ainda iria ocorrer. E, no entanto, muitas vezes nós recebemos essas bênçãos. E alguns dizem que isso é o acaso, isso foi sorte. Mas não foi nada disso. O fato é que Deus operou e nós precisamos reconhecer, perceber essa grandiosidade de Deus. Um outro ponto fantástico também acerca da grandeza de Deus está aqui no livro de Salmos, no capítulo 29. Livro de Salmos, no capítulo 29. Versículo 7. Capítulo 29, versículo 7. É dito assim: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. O que isso significa? As labaredas do fogo são luzes de calor. A ciência atual considera a luz como o objeto mais veloz conhecido no universo. Para ver o fogo ou o brilho de sua luz, os elétrons têm que saltar de suas camadas nos átomos. Tá? E um elétron saltar de uma camada para outra costuma ser uma velocidade acima até da própria luz. Mas as Escrituras estão dizendo aqui que a voz de Deus, ela separa as labaredas de fogo. Isso quer dizer que muito antes do elétron dar o salto para brilhar ou reluzir a luz que há contida nele durante a combustão do fogo, muito tempo antes disso, a voz de Deus controla essa situação. A voz de Deus, ela é lei para que este evento aconteça. Isso significa que a voz de Deus passa a ser o fundamento das estruturas da existência de tudo. E, neste caso, significa que a voz de Deus é muito mais rápida do que a luz. Por isso que quando Deus criou o nosso universo, de acordo com Gênesis capítulo 1, Ele criou em apenas 6 dias. Por isso que em apenas um dia, Ele criou o sol, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15. E justamente pelo seu poder, de acordo com Salmos capítulo 8, versículo 3, é dito de que Deus criou as estrelas e o sol pelos seus dedos. Isso não só revela a força e o poder de Deus em relação a estas coisas, a estes astros tão gigantes na natureza, mas revela a velocidade de Deus ter dado origem a estas coisas. Então, isso nos mostra claramente de que, de fato, o universo foi criado em 6 dias. E que não podemos ter dúvida quanto a isso. Se foram 24 horas literais, foram de fato 24 horas literais. E para isso, para Deus, isso não é impossível. A velocidade divina é tão suprema que isso nos assombra e nos chama a atenção a compreendermos quem realmente Deus é. É nesse conceito, nessa concepção, que podemos compreender o quanto as pessoas têm sido enganadas pelo poder de Satanás acerca da grandiosidade de Deus, quanto ao conhecimento real da ciência de Deus. Os seres humanos têm se envolvido com a teoria da evolução, com a teoria da geração espontânea, com a teoria e com muitas outras teorias aí conhecidas, até mesmo o panteísmo, e teorias que apenas limitam as ações de Deus, ou então ignoram a existência de Deus. E essas teorias, muitas vezes, quando se deparam com as próprias leis da natureza, elas não conseguem decifrar, interpretar completamente os mecanismos, as funcionalidades das leis que regem nossa natureza, nossa existência. E por isso que ocorrem muitos debates, muitas frustrações
entre cientistas, entre sábios, entre filósofos. E nesse fato, nesses eventos, nós somos obrigados a pensar que não existe Deus. Por isso que nós precisamos examinar melhor as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro religioso, tá? A Bíblia Sagrada, ela é um livro que revela a ciência de Deus, em qualquer cenário, em qualquer trecho histórico de sua palavra, tá? A Bíblia Sagrada, ela tem esse conteúdo fundamental e cabe a nós examiná-la, estudá-la sob a luz da direção do Espírito Santo, a fim de compreendermos a sua grandeza e verificarmos que existem muitos mistérios na sua palavra que muito recentemente os cientistas estão agora desvendando, estão começando a descobrir. Existe muita coisa mesmo, tá? São coisas assim que se eu fosse descrever aqui para vocês, provavelmente não daria tempo, porque são muitos detalhes. Mas, com o decorrer de nossos estudos, vocês vão começar a perceber isso de uma forma mais dinâmica e mais aprofundada. Tá? Agora, eu quero passar um último texto aqui para vocês, e em seguida eu deixo o tempo aberto para vocês fazerem perguntas. E, como último texto, ele passa a ser uma alegria para nós e conforto. Diante de tantas teorias acerca de Deus ou más interpretações sobre a grandeza de Deus, existe um texto aqui em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 21, Antigo Testamento, livro que é depois de Salmos, no capítulo 21, versículo 30. Aqui é nos dito o seguinte: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor Deus. Se não existe sabedoria, é porque foi Ele quem criou a sabedoria. Se não existe inteligência, é porque foi Ele quem criou a inteligência. Se não existe conselho, é porque foi Ele quem criou o conselho. Essas coisas revelam de que nada pode contra Deus. Entendam bem uma coisa, não existe nada, tá, manifestado aos nossos olhos que não tenha sido Deus o Criador. A única coisa que Deus não criou foi o pecado. E sobre isso, só o futuro nós vamos entender melhor no decorrer de nossos estudos, tá? Para que vocês possam se aprofundar mais e ter aí uma visão mais ampla acerca da grandeza de Deus. Vocês querem fazer alguma pergunta? A gente pode estar comentando. Fica um horário agora, um tempo aberto para vocês, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode perguntar. Então, é que bem na hora que você estava falando da questão de Deus ser atemporal, né, a minha conexão caiu. Eu queria, se você pudesse dar só um, né, assim, sem tomar muito do seu tempo, eu fiquei nessa dúvida, que você falou que mesmo um problema que já passou, tipo, na hora eu acabei orando, ou fiz uma... E eu tenho, Deus reverte, é isso que eu fiquei na dúvida, porque foi bem nessa hora que você começou a falar, caiu. Se você puder falar, mas ainda que seja resumido, eu agradeço. Pipocou um pouco o seu áudio, eu não entendi direito a sua pergunta. Você pode repetir? Sim, foi na hora que você falou da questão do ser atemporal. Isso eu fiquei com um pouco de dúvida, que você falou de algum problema, que tem um problema, acabei não orando, aí ocorreu, aí se eu orasse de novo, por você, questão que você falou que Deus é atemporal. É que nessa hora minha conexão caiu, eu acabei ficando com dúvida. Aí de novo. Andréia, é o seguinte, em primeiro lugar, a expressão, né, atemporal não é uma expressão válida para a glória de Deus. E por que não? Porque essa expressão ela é proveniente ou da teologia ou dos filósofos, tá? E quando se fala de atemporalidade, está se negando, ao mesmo tempo, o movimento ou a dinâmica de um acontecimento, porque o movimento é que determina o tempo. Então, por exemplo, existe uma filosofia, né, proveniente dos gregos, que eles acreditavam que Deus fosse atemporal, ou seja, ele era estático, ele não poderia se mover
de sua condição como Deus. Porque se isso ele fizesse, ele se adentraria ao tempo, ele se vincularia ao tempo. Tá? Então, como a gente pode então entender? A melhor expressão a dizer sobre isso é afirmar que Deus está acima do tempo. Então, quando eu mencionei que Deus está acima do tempo, em relação aos nossos problemas e nossas dificuldades, e que Deus é capaz de transpor o tempo em nosso favor, essas coisas não são impossíveis para Deus. Deus ele pode realizá-las. Tá? Mas o que eu quis dizer, é óbvio que nas Escrituras Sagradas não existe assim um acontecimento nesse sentido, tá? Tão definido de que Deus tenha retornado no tempo ou tenha avançado no tempo para intervir, para fazer alguma coisa. Agora, o que nós sabemos, tá? É que em relação ao plano da salvação, em relação ao plano da redenção, existe sim um cenário em que podemos identificar que Deus ele conseguiu transpor o tempo para poder estar nos salvando, nos dando a vida eterna. E essa característica é quando nós lemos, por exemplo, os textos de Salmos 22, quando nós lemos muitos textos de Salmos, tá? Em ligação ao plano da redenção, ao evento que ainda iria acontecer. Aí é claro que dependeria de um estudo mais aprofundado acerca da onisciência de Deus. Tá? Agora, quando eu afirmei sobre isso, de que ele pode transpor o tempo, resolver nossas dificuldades, nossos problemas, isso sim ele pode fazer, sem sombra de dúvida, que ele não estará interferindo nos eventos que têm o seu livre acontecimento, suas livres decisões. Tá? Porque Deus não interfere na liberdade de escolha. Um exemplo aqui que eu posso te dar por exemplo, aqui, ó, Provérbios capítulo 16, versículo 9. Tá? Provérbios capítulo 16, versículo 9. Aqui é dito o seguinte, ó. O coração do homem planeja o seu caminho. Então, quando o coração do homem planeja, ele está pensando no futuro. Aí é dito assim, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, veja só, o ser humano, ele tem planos para tomar decisões futuras. Mas em todas as decisões futuras que ele for tomar, quem vai estar dirigindo as decisões dele é Deus. Essas decisões que ele for tomar, sob a guia divina, ele não vai se sentir aprisionado de fazer escolhas. Ele terá total liberdade em escolher e em agir. Eis aí um grande mistério por parte de Deus. Deus ele dirige passos de nossa vida, mesmo estando sob a nossa condição de livre escolha. E ele mesmo assim dirige. E isso não interfere no poder de Deus nas nossas vidas, como também não interfere em nossas ações. Em relação a ele dirigir o futuro dos acontecimentos, segue-se exatamente esse texto de Provérbios 16, 9. As nações da terra têm seus planos, seus projetos comerciais, seu desenvolvimento político, tá? Desenvolvimento político, demográfico, desenvolvimento social. E Deus sabe muito bem como dirigir os passos dessas nações para que elas cresçam, se desenvolvam, se tornem grandes potências, como foi o caso de Daniel, né? Que Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve a visão da estátua, a estátua dividida em quatro partes. E nessa divisão de 4 partes da estátua, Daniel viu as nações que ainda iriam existir, nações daquela época que eram fraquinhas no tempo de Nabucodonosor, mas que no futuro elas se tornariam grandes impérios, grandes potências. Então, estas coisas, Deus já estava encaminhando, já estava administrando o futuro delas, sem que interferisse nas livres ações, nos livres acontecimentos. Então, Deus ele pode muito bem voltar ao passado, tá? E resolver uma situação que nós já consideramos como um caso perdido. Ele pode fazer isso, sem interferir no curso que nós já estamos à frente, caminhando como efeito. E isso é totalmente possível. Deus ele pode realizar isso, e essas coisas, em detalhes, nós somente saberemos no céu. Existe um texto no Espírito de Profecia que ela diz que muitos eventos que nós esperávamos que ocorressem, planos que estávamos propostos a tomar e agir, e que não deram certo, e que houve grande decepção em nossa vida,
serão esclarecidos na eternidade com Deus. E nós vamos saber como que ele agiu. Nós não sabemos hoje, tá? Isso se torna um mistério. Mas no futuro certamente saberemos, porque isso faz parte realmente de seu poder, de sua onipresença, onisciência e onipotência. Deus, ele é capaz de qualquer coisa que você possa imaginar, sem que os eventos, as sequências dos acontecimentos sofram interferência por parte dele. E Satanás é testemunha disso, viu? Satanás é testemunha disso. É tanto que Satanás há de reconhecer que Deus é justo em todos os seus caminhos. Isso está em Apocalipse, né? No capítulo 17. É dito sobre isso. Não só um reconhecimento de Satanás, mas um reconhecimento de todos os seres celestiais. Bia, filho, não estou aguentando. Eu sei que estou podendo fazer. Irmã Irene, por gentileza, a irmã pode desligar o microfone? Ele não está presente aqui para lutar. Irmã Irene, por favor, a irmã pode desligar o microfone para nós? Deixa eu ver aqui. Isso está em Apocalipse 15, versículo 3. Que diz assim: E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, todos os caminhos de Deus, que foram traçados por leis de causa e efeito, eventos impossíveis e complexos de serem resolvidos, Deus será reconhecido como justo em tudo que ele fez. E, obviamente, ele não terá interferido ou não interferirá nas decisões da livre sequência dos acontecimentos em toda a história. Por isso, quando eu disse para você, André, que Deus pode voltar no tempo, ele pode, tá? Ele pode voltar no tempo, nada pode impedir os caminhos dele. Ele pode realmente sanar as nossas dificuldades em todos os sentidos. Mas nós precisamos exercer a fé de confiar nele. E ele mostrará. Por isso que muitas vezes Cristo disse de nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque a cada dia já existe o seu mal. Se cada dia já existe o seu mal, então Deus sabe quais são os males que virão à frente de nós. Como também ele sabe as causas desses males que ocorreram no passado. Obviamente, ele então já tomou providência dessas causas passadas para que os acontecimentos futuros, seus eventos futuros, fossem resolvidos para nos ajudar e ajudar o nosso próximo. Tá? Obrigada, agora eu entendi. Eu tinha ficado com uma dúvida, como se Deus estivesse interferindo, mas agora ficou claro, viu? Não, Muito ele obrigada. não interfere. Ele não interfere, porque foi Deus quem criou a liberdade. Foi Deus que criou a livre vontade. E isso é um mistério, tá? Explicar como é que ele consegue fazer isso é um mistério. São os mistérios da onisciência de Deus. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? De nada. Quem quiser comentar ou perguntar alguma coisa, sinta-se livre, por favor. Nós temos aí mais uns 15 minutos. Porque no próximo sábado, gente, a gente vai entrar com assuntos mais avançados, né? Nós vamos entrar sobre a questão da condição de existência. E aí vocês vão compreender por que Deus é trindade, tá? Esse estudo que eu passei para vocês agora sobre a grandeza de Deus, ele é um estudo inicial para que nós tenhamos uma noção mínima sobre a majestade de Deus
e o seu grande poder que ele tem sobre todas as coisas, tá? No sábado que vem nós vamos entrar com a questão da condição de existência. Nessa questão nós vamos compreender por que Deus é uma trindade, tá? Compreender que apenas a divindade possui trindade. Nenhum outro tipo de natureza tem essa qualidade, essa característica. Ela só existe realmente em Deus, tá? E nós vamos compreender isso por meio do estudo sobre a condição de existência. Alguma dúvida sobre a questão da grandeza de Deus que vocês desejam comentar? Podem perguntar, sintam-se à vontade, tá? Ou fazer algum comentário, ou vocês querem abordar mais algum texto bíblico vocês queiram comentar, podem falar, tá? Sintam-se livres. Esse estudo da grandeza de Deus, ele não é um estudo muito grande, tá? Ele é um estudo pequeno. É porque no último estudo que nós fizemos, eu não sei o que aconteceu, que ele não deu tempo, né? Mas de concluí-lo. Mas ele geralmente ele é um estudo pequeno, é um estudo não tão assim complexo. Só que depois, posteriormente, nós vamos entrar em assuntos mais profundos, né? E aí sim, aí as coisas serão diferentes, tá? Aí vocês vão ter que cavar a fundo, anotar. É necessário que vocês anotem esses textos que eu passei para vocês, tá? Para que vocês possam desenvolver um conhecimento maior acerca disso. Tudo bem? E aí, gente, dúvidas? Ou ninguém quer perguntar? Ficou tudo claro? Que bom, né? Tudo ficou esclarecido? Eu só queria, já que a gente ainda tem um tempinho, eu queria aqui fazer uma... Deixa eu ver aqui. Mostrar uma coisa para vocês. Essa imagem aqui, gente, que eu estou colocando para vocês, aqui vocês podem ver o universo na sua totalidade, tá? Nós temos aqui ao centro uma galáxia espiral, né? E as demais galáxias, que são aqueles discos lá na frente, luminosos. Aqui é o universo total. Então, o universo, tá? É composto dessas milhares ou milhões ou bilhões de galáxias. Cada galáxia dessa possui uma escala aí de média de 100 a 100 bilhões de estrelas, mais ou menos. No máximo, umas 100 bilhões de estrelas, tá? E eu estou mostrando isso aqui para vocês, para que vocês meditem sobre a grandeza de Deus. Lá em Abacuque 3:3, nós vimos isso, tá? Que na visão do profeta, ele viu que a glória de Deus cobria os céus. Isso que vocês estão vendo aqui não são céus, tá? É apenas céu, no singular. Ou no hebraico seria Shammai, tá? Então, este céu, este Shammai, este universo é parte de universos que não se sabe a quantidade, porque o plural ali em Abacuque 3, versículo 3, é um plural indefinido, é apenas parte de um plural indefinido de universos criados por Deus, tá? De sua grandeza e majestade. O interessante é que quando a gente fala de universo, vocês já imaginam um lugar escuro que vocês estão vendo agora, né? Com estrelas distantes ou galáxias distantes em cada pontinho aí, e vazios, escuros, tá? Mas eu quero que vocês compreendam, e isso em estudos mais para frente, quero que vocês entendam que essa escuridão que vocês estão